Guilherme basicamente terminou as partes fundamentais aqui das novas estufas. Lá no fundo era o que era. Vamos ver se vai, né? E eu já falava que essa planta era um híbrido de Magnificum por causa da espata dela, que é idêntica, né? A espata dela é idêntica e o cheiro da Antares feminina é muito adocicado, igual o Magnificum, né? Igual um tipo específico de Magnificum que eu tenho aqui, né? Porque tem 3, 4 tipos de Magnificum, né? Que no Brasil são considerados puros, né? Morfotipos. Antes o pessoal falava que o Magnificum puro era o que tinha o pecíolo quadrado. Não, tudo bem, todos os Magnificums têm o pecíolo quadrado mesmo. Mas isso não é indicativo dele ser puro ou não, né? Ele pode ter o pecíolo quadrado e ser híbrido. Tem muitos botânicos que tem o pecíolo quadrado. Eles são, com certeza, são híbridos de Magnificum, né? Cristalino com Magnificum. Eu acredito que aquelas plantas lá são da linhagem do Red Cristalino, coisas do Dr. Block, tudo misturado ali. Tem também Villenaorum. Eu vi, inclusive, um rapaz, o Clemilson, ele pegou um do Botanic que tem um pecíolo triangular. E é a cara do eu vi ontem. Villenaorum, só que grandão, assim. Ontem eu fui no Ceasa fazer uma entrega e tinha lá uns desses Botanic aí que com certeza era um Magnificum Villenaorum, né? Pecíolo triangular. Ele é a cara do... É um Villenaorum redondo, né? E grande. O Villenaorum é uma planta grande, né? É que o pessoal tem costume de cultivar ele em pote pequeno e ele acaba ficando pequeno. Mas assim, o Villenaorum, ele é uma planta, inclusive, bem comprida, assim, ó. Tem uns que chegam a ficar assim. Parece até o Arauquiano, né? Eu mesmo cultivava eles em vaso grande, mas eu acabei vendendo tudo. Né? Agora saiu no Veiling também, o Villenaorum. Ah, né? Saiu? Saiu. Já tem algum tempo aí que saiu no Veiling, mas... Legal. Eu acho mais feias do que as plantas que andam vendendo por aí, né? Que tem já no mercado restrito nosso aqui, as plantas do mercado nosso aqui, que é um pouco mais fechado, eu acho que são mais bonitas, né? Não querendo ser bairrista, né? Porque eu nem tenho Villenaorum para vender também, mas eu acredito que seja ninhagem mesmo de... Sim, variabilidade genética, né? Eles clonaram o Villenaorum, é isso? Clonaram. Ah, então clonaram de um indivíduo não tão interessante assim, talvez. O indivíduo provavelmente, vários indivíduos, né? Porque o trabalho que eles fazem lá também não fazem com uma planta só, eles fazem com diversas plantas. Mas as plantas que você vê em massa por aí, você vê que ela não é tão legal, né? Eu gosto do trabalho de cultura de tecido, tem um laboratório aqui, um dia a gente ainda vai mostrar, né? Mas sempre acaba ficando para depois. Mas o trabalho de cultura de tecido ele tem que ser feito bem criterioso a parte da seleção das plantas, né? Porque mesmo você fazendo a seleção correta e minuciosa, a planta geralmente fica mais fraca e mais sem graça, né? Não são todos os casos, mas muitas vezes sim. Tem, né, você vê o Ring of Fire, por exemplo,
muita gente importou essa planta e poucas pessoas conseguem tê-las variegatas, tanto que você Sério? não vê. Você não vê. A minha tá super. Mas a sua, ela veio já do passado, que essa planta nem... Mas Inclusive a primeira planta que eu tive do Ring of Fire veio de você. Não, você... não, mas lembra que a gente trocou? Ah, sim. Aí eu peguei sim, uma você pegou sua, uma minha, Isso, clonada. Sim, clonada. O primeiro indivíduo que eu tinha, eu ganhei de você. Aham. Eu passei uma muda pro Alexandre, né? Do Wayplants, né? Do Agora Folharam, né? Aham. E aí eu fiquei com uma planta e esse indivíduo resultou em alguns clones, né? Acho que umas 50 plantas. Uhum. Posteriormente, eu importei da Tailândia um lote in vitro que era uma matriz muito boa. Uhum. Então, essas plantas, a gente multiplica elas com baixo teor de hormônio, né? Então, e também não baixo teor de hormônio só, né? Tem o segredo para você manter o padrão que você quer, né? Ah, tá. Então, além da gente, muitas outras empresas trouxeram o Ring of Fire, mas o que acontece? Eles metem no laboratório lá e sai aquela planta amarela, né? Que o pessoal chama de Gergage Gold. Que na verdade nada mais é que o Villenaorum que degenerou. O Ring of Fire que degenerou em vitro, né? Uhum. Ele chega como Ring of Fire, mas a partir do momento que a pessoa começa a fazer a multiplicação ali, o repique, as plantas ficam amarelas, né? Isso aí é um erro no manejo, né? É como aquele glorioso aberrante meio variegata, né? Foi um erro de manejo que o pessoal aproveitou para criar um cultivar, vamos dizer aquela assim. planta lá eu não sei nem o que é aquilo, né? Aquilo ali para mim é uma degeneração também, não sei se é uma doença, porque... Mas eu nunca vi uma planta daquela grande, né? Não sei se isso eu não sei se isso é um indicativo de ser uma doença, mas eu nunca vi uma planta dessa grande. Já vi algumas no Ceasa que estavam médias, tudo, mas eu não vi uma planta do tamanho do Glorioso, que o Glorioso fica mesmo. Eu nunca vi uma planta daquele tamanho. Então acho que ou foi uma mutação ou uma degeneração também, né? A partir de clonagem. A partir de clonagem. Chinesa lá, uma variegata? O Kunzo já tem. Uma variegata bem branca, com uns frisos, umas listras verdes. Né? Eu tirei a sementeira da Mint, saiu 10 plantas, saiu 10 sementes. 9 sementes eram verde e uma saiu variegata exatamente daquele jeito. E putz, eu perdi, cara. Você acredita? Os caras fizeram cultivar, né? Mas provavelmente ela sai da Monstera Mint. Só que, ó, essa aqui foi uma que sobrou. E ela começou a ficar agora assim, ó. 200 mil reais lá na Indonésia. Não, mas essa aqui não é essa, né? Essa aqui sim. Não, eu sei que o Kunzo tem. Eu já vi no Kunzo, daquela lá. Essa aqui, ó, é uma outra que ficou totalmente verde, né? Das sementes que sobraram. Só que aquela planta lá, muito provavelmente é de sementeira de Monstera Mint. Tem que começar a tirar mais, porque dá errado muitas vezes e acaba desistindo, né? Uhum. Ó, esse aqui é lá do Acre, lá que o Arthur mandou pra mim. Tomatophyllum isso aí. Tomatophyllum. Ah, tá. Solimoense. Nossa, ele mostrou pra mim a quantidade de semente, meu Deus do céu. É impressionante, né? Solimoessense. O que é pra falar mesmo? Vai estar de volta aí hoje, depois de algum tempo que a gente não filma, né? Eu tava sem trabalhar também um pouco por causa da obra, né? Das estufas. Um mês retrasado eu concluí, né? A partir da estrutura. Ainda tá tudo bagunçado, eu não trouxe as plantas para cá ainda porque eu tinha movido as plantas para outros locais, né? Então tá bem vazio, né? A estufa tá bem vazia. Só que, enfim, está tudo pronto, né? A parte estrutural, né? Agora falta fazer uma faxina e organizar as coisas e começar a trazer as plantas de volta para cá, né? Tem coisa espalhada por aí. Lá no fundão é a parte antiga, e tudo isso tem o sombrite vermelho e a parte nova, né? Onde está aquele sombrite prateado são as duas primeiras estruturas que a gente montou, né? Uhum. A gente ficou trabalhando lá 1 ano e
um ano, mais ou menos, 1 ano e 2 meses, só ali. Então ali era fechado, e essa parte que a gente estava aqui era um campo, né? Já, apesar da base da estufa já estava instalada, né? Alguns alicerces, né? Todos os alicerces já estavam prontos, Uhum. só que a gente não tinha coberto ainda, não tinha feito nada, né? A parte de irrigação, e eu tô fazendo isso tudo sozinho, então tá um pouco devagar o processo, né? Não tá da maneira que a gente esperava, mas no fim das contas tá saindo, né? Hoje à tarde aí deve vir supostamente uma pessoa que me ajuda aqui, né? E já vou poder reformar também a estrutura antiga, né? Antiga entre aspas, né? A primeira estrutura que a gente montou aqui. Porque como foi feita às pressas e a gente já tinha que trazer as plantas, porque as plantas estavam todas num bosque que eu tenho aqui na frente, e elas estavam sentindo demais, né? Por conta do inverno. Ela foi montada às pressas, então ela não foi feita da maneira que teria que ser, né? Então as bancadas eram outro tipo, a irrigação era outro padrão, né? Aqui, por ter um número maior de bicos de irrigação, né? A gente tem menos bico no total, né? Esmeraldense? Não, né? esse aí é recavo. Ah, o filodendro é. Esse cara aqui, o que ele é? Isso aí é aquela planta do Portilói com cristalino do Rei Antúrio, do Júnior e da Gui. Isso aqui tá com uma variabilidade incrível, hein? Então, essa planta é linda. Aconteceu um fato aqui na minha estufa, que até foi assunto no grupo lá do Antúrio Brasil. A gente teve um inverno atípico, né, esse ano. O inverno não fez tanto frio, mas além de não ter feito frio, foi muito seco, né? Extremamente. Atípico porque geralmente a umidade do ar fica baixa, mas não tanto igual ficou dessa vez, né? Essa vez ficou muito abaixo e não fez frio, então foi um inverno quente com uma umidade relativa do ar muito mais baixa do que o normal. Então, muitas plantas minhas, de amigos, de clientes que compraram plantas aqui, enfim, pessoas que eu converso sobre plantas, tiveram o mesmo problema, né? Que é em relação à umidade versus a alta temperatura, né? Então, pesquisei bastante sobre isso. Na verdade, isso aí já é um problema que me aconteceu no passado. E eu tenho aqui o sistema de irrigação, só que mesmo com o sistema de irrigação, mesmo com as plantas estando molhadas, a gente tem esse problema, porque é um fator desequilibrado, né? Então, assim, algum momento do dia a planta transpira mais e absorve menos, né? E o que acontece? Ela pensa que vai morrer, né? Ela fica com a folha seca, ela começa a dar esse tipo de mancha, ó. Isso aqui é uma planta que não sente calor, frio, falta de umidade. É uma planta resistente, é uma planta colombiana de alta umidade, no entanto ela é coriácea, né? E olha o que acontece. Aí o pessoal olha e fala, é fungo, é bactéria. Não, não é, é a umidade. Mas o substrato está molhado. Tudo bem, Mas o substrato o está ar molhado, mas o ar não. Mas eu tenho um sistema, eu tenho um umidificador. Alguma hora ficou mais quente do que deveria e menos úmido do que poderia ser. E aí desidrata, ela literalmente. Bem aqui. E aí o que acontece? A planta começa a emitir brotação lateral, que foi o que aconteceu com a planta lá do Júnior e da Gui, que eles me mandaram, né? Eles me mandaram um indivíduo só e brotou mais de 15 mudas. Então a planta mãe, né, bem dizer, era uma planta pequena e ela virou uma toceira. Ela começou a apical freou.
freou, mas não morreu. Aham. Nenhum caso aqui eu perdi apical. Aham. Deram muitas brotações porque é o hábito da planta, né? Uhum. Ela vê que ela tem alguma coisa errada e ela começa a produzir. O zíper entrou em dormência lá em casa, pra você ter uma ideia. E é uma planta bem resistente. É. Voltou agora a liberar a lâmina foliar. Também Será teve... que por causa do frio? Também, algum mas dia? aqui teve uma infrutescência bem parruda, né? Então dividiu Aham. muita energia e mais aquele clima aí que você citou. É, eu percebi muita gente me mandando foto de planta. Ah, o que aconteceu? Ah, mas tá tudo certo. Não Aham. tá tudo certo, né? As coisas, né, são... Foi bem drástico. Esse inverno foi bem As drástico. plantas sentem muito, né? Aham. As plantas, elas são exóticas, né? Elas não são brasileiras. A grande parte. É a maioria, né? Uhum. Você vê que, só um exemplo. As nativas. As nativas, nenhuma Uhum. aconteceu nada com elas. Por quê? Né? A gente está aqui numa transição de Cerrado Mineiro, né, com Mata Atlântica, né? Aqui é onde eu tô, né? No caso, não o Brasil inteiro, né? Uhum. Eu tô falando na minha situação aqui. Então aqui é muito seco já normalmente, né? Então esse ano ficou muito mais seco do que o normal. As nativas estão aqui, bonitas. Nenhuma teve problema, não tive problema com nada. O problema que eu tive com as nativas foi porque eu mesmo cortei para fazer muda, né? Eu cheguei numa situação aqui esse ano que eu tava fazendo muitos híbridos, né? Fazendo não só híbrido, tava cruzando as plantas entre elas mesmo, né? E fazendo semente. E eu acabei não cortando plantas, né? O ano passado. E esse ano o plano era não cortar também. Mas chegou um ponto aqui que eu falei, não, isso aqui não vai produzir mais semente esse ano. Por conta desse baixo percentual de umidade no final do inverno, né? Então assim, foi um inverno inteiro com baixa umidade, mas o final foi muito ruim. Uhum. Então assim, o final do inverno foi muito difícil. Então eu falei, eu percebi que muita coisa não estava frutificando, né? Pegava o cruzamento ou a polinização ali, pegava, mas não se desenvolvia. Eu falei, não, agora vai ser a hora de cortar isso aqui então, porque eu tô trabalhando à toa, né? E é impressionante como em 2 semanas que a umidade aumentou todos os dias, as plantas automaticamente também já... Elas começam a rebrotar, né? Começa a dar folha nova, folha atrás de folha e tudo. Tem esse híbrido aqui que é o Veit, com essa planta aqui. Então esse aqui é Veit com essa planta. Isso aqui é folha nova, né? É folha nova. Ó, você pode ver que a folha antiga dele é quase igual a mãe dele, né? Uhum. Essa planta aqui sentiu pra caramba. As duas, né? Tanto o Veit com o outro sentiu. Que não é normal, né? E aí eu aproveitei para fazer corte, né? Nas plantas que não estavam enfrutecendo. Esse aqui é o Acutum. Fiz bastante coisa com ele. Nem tudo deu certo. Aqui tem até tem uma ou duas inflorescências. Tem uma aqui que tá caindo aqui. Tá torta, peraí. Ó, pegou também. Legal. Só que isso aqui é um demônio. Isso aqui geralmente nasce tudo vazio. Os frutos todos vazios, né? Consegui fazer com cristalino e por informação Tem planta lá já? Eu acho que sim. Tá. Com informação do Rafa, né? Do Folhudas, que ele já tinha feito anteriormente com cristalino. E deu certo, então eu fui lá e copiei ele aí e funcionou também. Mas ele nasceu com cara de cristalino. Ah, é? É, 100%? com cara. E a mãe é esse aqui, ó. Mas... velutino? Velutino. Sério? Sério, tá ali. E o doador de pólen foi quem? Ele. Não, o doador de pólen foi cristalino, esse aqui Ah, foi... é? Então gerou desse cara... Esse cara gerou uns cristalininhos. Que doido. Aí, que bonitinho. É. Olha, eles estão querendo comer. É. Balança o... Não, e tinha 3 ovos. Não, mas tem 3. Tem 3. Tem 2. Ah, pô. tem 2, neguinho. Ah, não, tem 3. Tem 3, Tem um que tá enfiado ali. Tá dormindo.
Aqui são algumas sementeiras dessa temporada, né? Isso aqui é com Colmani, mas já vi que vai dar ruim. Por quê? Você acha que vai dar ruim? Esse esfagno, ele é de Santa Catarina, Tá né? germinando. Tá germinando. Só que você vê que o esfagno, ele voltou à vida, ó. Ah, E aí, meu filho, muda o pH e acaba com as plantas. Então o que tem que fazer? tirar... Comprou o esfagno, ferve ele na água quente, que aí não acontece isso, né? Só que o que eu vou fazer agora com as plantas tudo nascendo aqui? Não tem muito o que fazer. Eu perdi uma sementeira inteira ali, ó. Pega ela ali pra você ver. Não, mas dá pra tirar daqui. Ah, mas eu não mexeria nesse caso. Ó, isso aqui é uma puta cruzamento legal que eu fiz. Ó o que aconteceu. Tá vendo? Gera esse... Musgo. É, ele fica não é exatamente um musgo, é... É um limo. Limo, é. Tem algumas que já estão nascendo aqui ainda, ó. Tô vendo. A hora que elas estiverem maior, eu vou tirando. Inclusive, Os meus primeiros cruzamentos aconteceu isso. E perdi todas. Perde, ó. Só que aqui, ó, eu tirei e passei pra cá. Só que aqui, ó, também já tá dando. Vamos sair daqui por enquanto? Esse aqui tá com aspecto bem interessante. Isso aí é o Antolac, né? Pólen Antolac. É com o quê? Não vou lembrar agora. Preciso pegar ali a minha relação. Tá. Mas é dessa sementeira aqui que começou a definhar, né? Ah, esse aqui na verdade não é do Antolac não. Não? Ele é de um Papillilaminum que é do Ejardim antigo. Com... eu não sei se é Pedatum radiatum ou se é Pedatum. Legal. Se for PAP, pegou. É PAP. É PAP? Então pegou. Pelo formato das folhas dá pra ver que tem alguma mais alongada, né? É, mas olha, ele deu sementes grandes, né? A mãe é PAP. Essa aqui semente já era. A mãe é PAP, né? Tá. Aí aqui tava meio, né? Tem tá. Que é uma planta lá que na verdade eu vou mostrar ali. Ela foi... Esse aqui não é o jardim. Não. Tá. Esse aqui é um... Olha a folha dela, como Formada. ela fica. Ela tem o veio triangular aqui na frente, que não é hábito de... É híbrido, não é? Então, mas essa planta, ela veio daquele lote que eram das Panamenhas. Ela veio, ela é de Gunayala também. Ela veio nesse mesmo... que foram as plantas que eu separei, né? Tá. Você vê que ela não é... ela é cobreada atrás, mas ela não é totalmente igual, né? Papillilaminum. Aquele Papillilaminum tropicalia, né? Que foi... Não, ele é bem diferente, na verdade. Então... E ele tem a lâmina foliar diferente também, que não é... Ele é liso, né? Ele não é muito aveludado, né? Ele é liso. Ele é liso. É interessante, diferente. Então aquela sementeira lá que a gente mostrou, metade é um híbrido desse aqui. Tá. Com o Tropicam 01. Tá. E metade é esse PAP aqui, que é a Ejardim. Ó. Que provavelmente também é um híbrido, né? Esse é um híbrido, com certeza. Foi adquirido como Lembra do Papillilaminum Bruno mesmo. Amaral, Gimme Jungle. Isso aqui é uma planta, acho que de 2018. Essa inflorescência dele? Essa é a inflorescência dele. Então não tem nada a ver com PAP. E tem com Magnificum. Exatamente, é Magnificum. Você vê aqui, ó, isso aqui é... Isso aqui. E você vê que não é Magnificum puro, porque o Magnificum puro, a formação da inflorescência, ela fica muito rente, né? A espata, assim. E ela é mais clara, né? Então ele é um verde, porque o Magnificum mesmo, ele fica meio mais claro que isso aqui, né? Sim, e não tem as papilas, que seria marcante aí para um Papillilaminum. Não. Mas esse aqui veio de lá do Sítio Jardim, era uma muda pequenininha de tudo, assim, e chegou aqui, acho que foi em 2018, 2019, não sei. E se fosse em 2019 e eu visse essa planta aqui, eu ia falar, caralho,
que merda, me mandaram uma planta que não é. Hoje eu dou graças a Deus que me mandaram uma planta que... Exatamente. Eu sei que, né, as plantas eram vendidas muito pequenas e ele pequeno era igualzinho um papi. Então não tinha muito como saber, né? Mas você vê, a abaxial dele é bem vermelha. Sim. E ele é uma planta muito bonita. Bem bonita. Dessa mesma época, existem poucos colecionadores que estão no rolê até hoje, né? Dessa época aí. Mas todo mundo que eu conheço que comprou desse lote aqui... Veio assim e cada um de um jeito e muito legal. O Marco do Animaflora tem uma planta dessa aqui, que assim, a dele não é igual, é dessa que eu falo que é do mesmo lote, que todo mundo comprou, né? Que é linda demais, eu acho que é a mais bonita que eu já vi. Dessas que vieram do E-Jardim, do sítio E-Jardim, é a mais bonita que eu já vi. A do Cássio, do Plantiverso também, era bem interessante. E eu, se eu não me engano, eu acho que o Júnior também tem, do Reantúrio também tem dessa planta aqui. Não dessa planta, né? Desse lote. Provavelmente, se ele não tem, ele pegou alguma coisa vinda do Cássio, né? São as variabilidades, né? Nossa, e a do Marcos é a mais bonita. E aí que é legal, né? A surpresa dos híbridos, né? Eu acho que isso aí é uma coisa que é chocante, né? Antes, você vê, as coisas vão mudando conforme o tempo vai passando, né? O mercado vai se amadurecendo e as pessoas que estão envolvidas também, umas saem, outras ficam, né? Mas hoje eu vejo com uma boa surpresa isso, né? Uma planta que não era o que eu esperava, mas me surpreendeu de maneira positiva. No momento que os tempos mudaram, né? Porque antes a gente tinha uma febre aí de querer espécie pura. De querer as espécies puras todas e tal. E os híbridos sempre eram deixados de lado. Até a gente estava batendo um papo aqui antes de começar a gravar, que eu não conseguia vender nenhum magnífico com cristalino, nem cristalino com magnífico, eram plantas que ficavam totalmente encalhadas. E você vê elas sendo vendidas aí no Ceasa da vida, no Ceaflor, nos grandes mercados de flores aí, sendo vendida aos montes, né? Então a cultura vai mudando e as perspectivas e anseios dos colecionadores e dos admiradores de plantas vai mudando também, né? Então, por isso que é legal a gente sempre manter as nossas coisas na coleção, né? Às vezes uma coisa, você olha assim, você fala, isso aqui, pô, tão sem graça, igual esse Antúrio aqui, ó. Eu tava falando esses dias com o pessoal. Sanguíneo. Ele não é sanguíneo. Ele não é sanguíneo puro. É o que a gente trata de sanguíneo brasileiro. É uma planta que surgiu no Rio Grande do Sul, né? No Rio Grande do Sul não, né? No Sul. No Sul, né? No Sul tem muito dela, no Rio Grande do Sul em específico tem demais. Então assim, provavelmente algum híbrido, eu acredito que de Magnificum também, com alguma coisa que não se sabe o que. E é uma planta linda, subestimada também. Esses dias no grupo, inclusive, alguém postou isso, que é uma planta subestimada. E sim, eu sempre achei... Nascimento. Eu sempre mantive as minhas, tá? Eu sempre... Nunca me desfiz delas, vendo elas, inclusive, eventualmente eu tiro muda, porque ela dá muitas mudas laterais. Mas eu tenho uma planta que está ali, depois a gente até filma ela, que ela deve ter mais de 50 anos, com certeza, né? Pelo tamanho do rizoma, que veio de um colecionador, um senhor, né? Ganhei uma do Rafa também, que é essa aqui. Ah não, essa aqui é a mesma. A que eu ganhei do Rafa tá ali, pra lá. São plantas que ficam enormes e hoje, você vê, mudou a coisa. Eu já vi sendo comercializada essa planta fora do Brasil. Legal. Então, é uma planta... Na Ásia? Na Ásia e nos Estados Unidos também. Legal. Eu passei o pólen dele pro Queen of Hearts recentemente. Vai ficar interessante, irado, né? Porque ela é uma planta de grande porte. Sim. E essa característica dela é muito legal para diversos outros cruzamentos, né? Então você pega... Não vou ficar falando cruzamentos que meus amigos fizeram, para ninguém ficar copiando e depois, né, ficar feio. Mas tem um amigo meu que fez um cruzamento muito legal, que se der certo, vai ficar uma coisa doida, né? Show. Meu amigo Júnior, né, do Reantúrio, inclusive, ele cruzou essa planta aqui com uma coisa que até
normal, vamos dizer assim, só que foi uma sacada de design, né, muito interessante, né? Até conversei com ele, né? Falei, nossa, imagina isso aqui com isso. Ele falou, pô, eu fiz. Eu falei, nossa, que legal, cara. Vai ficar irado, né? Se atender às nossas expectativas, né? Porque nem sempre a coisa se dá do jeito que a gente planeja, né? Pode ser que não fique do jeito que a gente quer, mas se ficar, vai ficar muito legal. A minha Bruni Max Flame variegata aqui vai e volta, vai e volta, vai e volta, vai e volta. Ah, intermitente, é? É, mas ela tem ficado mais. Uhum. Ó, aqui tem umas sementeiras, inclusive interessantes, que é a que a gente estava conversando lá, antes da gente começar a filmar. Esse lado aqui, eu cruzei o Colmani, pólen do Colmani com o cristalino. Dá pra ver uma mistura aí. Dá. Uhum. Ó, aqui tem as plântulas desse lado aqui, são ele. Oh, legal, hein? Já dá pra dizer que pegou. Pegou, não, com certeza pegou. Pegou. E você vê, ó, olha isso. Tem uns que nascem com a cara do Colmani mesmo. Quando o Colmani é bem pequenininho, eles nascem assim. Depois a gente mostra ali, eu tenho uma sementeira dele. Uhum. Eles nascem bem assim. E aqui esse lado aqui todo é dele, ó. E cada um Isso aqui tá bem interessante, ó. Cada um é de um jeito. Ó, olha esse aqui que legal. Ele ficou meio comprido, né? E você já vê a iridescência desse aqui, ó. Uhum. Na primeira folha. Primeira, Só que nas outras não. Ó, que doideira. Tá, perdeu. Esses aqui também são, ó. Só que esses aqui tá misturado com Tropicam 01, que estão desse lado aqui. Ah, tá. Esse lado aqui é tudo Tropicam 01. Esse lado aqui... Esse aqui é o... Regale com... Rubrinerve não, Sagitatum, né? Sagitatum, é. Eu tenho essa diferenciação de Rubrinerve com Sagitatum aqui, né? Na ciência eles são sinônimos, mas eu classifico eles pelo motivo de que, assim, eu tenho Rubrinerve, plantas que vieram do Amapá, e tenho o Sagitatum, plantas que vieram do Amapá também, da mesma região. São bem diferentes. São muito diferentes. O Caio, do Metal Jungle Slayer, ele tentou fazer alguma coisa assim, Ele conseguiu, né? Ele perdeu quase a sementeira inteira, ele conseguiu 3 sementes, 4 sementes. Tá. Ele tem lá. Foi até por isso, porque ele também me sugeriu numa conversa. Eu falei, ó, eu vou tentar, porque eu tava tentando com diversas coisas e não tava pegando. Tá. Mas eu tava tentando que o Colmani fosse a mãe também, né? Aham. E a dica aí é que use o pólen do Colmani. Tentar usar o pólen para poder, não só do Colmani, né, de todas, fazer os dois cruzamentos. Todos eles. Tentar usar o pólen, né? O nativo que eu consegui que fosse matriz. Que fosse receptor de pólen. O único que eu consegui foi o Acutum. Tá. Por enquanto, né? Tá. Então, tenho uns outros testes aqui, tô fazendo teste com o Colmani. Pausa aqui só pra gente mostrar o sanguíneo de provavelmente 50 anos. Com certeza ele tem mais que isso, porque ele veio da coleção da... Olha a estrutura do caule, de uma senhora, né? Essa planta aqui, ela tava no Rio de Janeiro, tá? Uhum. Ela não veio do Rio Grande do Sul, mas já é uma colecionadora que inclusive já é falecido. E veio da coleção, veio do remanescente da coleção dela, essa planta. Tá. Eles tinham um orquidário lá acho que era Niterói, se eu não me engano. Tá. E isso aqui foi remanescente deles, né? Olha o caule, que legal. O Effusilobum fica igualzinho assim. Fica, vai né? Subindo assim essa... O Regale também é assim, né? O Regale também é assim. O Regale, quanto maior o vaso você colocar ele, mais ele vai gostar, né? Ele tem o Regale, até já falei no outro vídeo, ele gosta um pouco mais de matéria orgânica do que o normal. Não que você vai colocar ele num humus de minhoca e ele vai ir bem, né? Uhum. Mas ele gosta de mais matéria orgânica. Você vê aqui esse substrato, ele tem bastante perlita, tem casca. Bem aerado. É aerado, né? Mas tem pelo menos 30% de perlita aqui. Tá.
O regale já não vai bem assim. Ele enraiza bem, só que ele acaba não dando esse tanto de folha, né? Então o regale seria interessante colocar mais matéria orgânica, que aí ele fica bem bem terra grande. adubada, de repente. Uma terra adubada, é. E ele gosta de muita umidade, né? O regale também, né? É uma planta que na fase inicial dele, se você não der bastante umidade, ele vai ficar com uma folha só mesmo. Então, assim, ó, o grande problema do regale, na verdade, de todas as plantas, é que a gente tenta cultivar elas num local que para elas é totalmente inóspito, né? Em apartamento, em casas que não tem o devido sistema de irrigação, essas coisas. Então a gente tem que ir ajeitando o caminho para ela poder crescer bem, né? Com certeza. Então, assim, uma das coisas é a matéria orgânica, né? Que para a maioria das plantas é ruim pra caramba, né? Você colocar um humus, alguma coisa assim, um esterco, o arauquiano, por exemplo. O arauquiano ele ainda vai bem se for ambiente aberto. Ele gosta de matéria orgânica se for ambiente aberto. Agora, dentro de casa, é pedir para matar a planta, né? Então, a maioria dos antúrios, né? Bem inerte. Bem inerte e fértil irrigação, irrigação química. Dá para fazer uma adubação com adubo orgânico? Dá. Você usar um aminoácido ali, igual o Monstera Lebe é um aminoácido. Você usa um aminoácido, você usa um ácido úmico, né, que é aquele chorume, né, com as devidas cautelas, né, diluído certo, eles gostam. Mas é mais da parte líquida, né, não gostam de, por exemplo, adubos sólidos, né. Ele geralmente ele dá uma podridão chata. Aqui, ó, o que eu queria mostrar. Isso aqui também, acho que essa semana eu consigo mandar para lá. Isso aqui é um Colmane. Essa muda aqui veio do Caio. Eu tenho mudas que estão ali que vieram mais ou menos da época da segunda expedição que ocorreu. Eu tenho lá, que são aquelas que a gente mostrou lá no começo. Tá. Esse aqui, ó, ele pegou, não sei se foi selfie, mas foi polinizado manualmente, tá? Com o Papililâmino. Legal. Então eu tentei inúmeras vezes fazer, essa vez parece que pegou. Eu acho que pegou porque tá vendo que tá espaçado as sementes? Sim. Geralmente isso aqui já nesse estágio aqui já tá cheio quando é selfie, né? Quando é selfie ele dá do começo ao fim. Essa planta eu preciso replantar. Essa planta aqui é famosa, hein? Esse indivíduo? Esse indivíduo, toda vez que eu posto, vem chinês atrás, o pessoal gosta do formato. Da padronização da folha, ó, como que ela é. Ela não é diferente das outras. Sim. Eu acho que é só uma questão de maturidade mesmo e o ângulo da foto, né? Que ela fica bem frisada, tudo, mas todas ficam assim. Sim. Só que essa em especial, quando eu posto, o pessoal adora. O pessoal na China ama isso aqui. Isso aqui pediram para eu mandar esse ano para lá, Teve um evento lá, um cliente meu, nossa, ficou me enchendo o saco pra eu tentar, né? Até ele ficar grande. Um porte grande. Eu acho que ele vai ser bem alongado mesmo. Só que uma característica interessante desse aqui, esse aqui foi o Antônio que fez, né? Apesar de a gente ter colocado Tropicam 01, eu só praticamente fiz a parte comercial, né? O Antônio que... mas o An é de Antônio, de Tropicam. Sim, com certeza. O Antônio é meu amigão. Acho que das plantas é o meu melhor amigo aí. Sempre estamos juntos, conversando, tentando sugerir uma coisa para o outro, né? Dessas coisas de
De ideias. híbrido, de ideias, tudo. E ele é um cara sensacional. Ele também tem uma coleção muito antiga, né? Ele é, apesar dele não ser muito distante a idade minha e a dele, ele gosta de plantas muito antes que eu, porque a mãe dele tem um jardim que eu vi poucos parecidos na minha vida aí. E ele gosta de plantas desde que ele é muito menino. Então, assim, a coleção dele é de plantas diversas, né? E ele faz coisas, né, bem interessantes, né? De híbrido. Tem os processos dele, né? São muito interessantes, né? O jeito que ele faz, ele tem um manejo diferenciado, né? Ele faz a produção de mudas dele é diferente. Aquela planta lá que eu mostrei o sanguíneo, X sanguíneo, né, que o pessoal fala, veio da senhora que o Antônio comprava sempre, né, quando ele era jovem, tudo. O jovem que eu falo é criança, né, praticamente, adolescente, né? Então, é a dona... Esqueci o nome dela. O marido dela era... Nossa, esqueci o nome do marido dela também. Esdras. Era do orquidário Esdras. Um orquidário muito famoso que não se perpetuou, né, com a morte dos donos, né? Pessoal genial, assim, ó, um lugar que você... Era na rodovia, né, era no caminho das praias, né, Itacoatiara, as praias ali da região de Niterói, Macaé, Maricá. Essa loja é a loja mais bonita que eu já vi na minha vida. Eu lembro que eu parei lá de ônibus e foi a primeira vez que eu vi um araucariano na minha vida. Um não, né, milhares deles, né? E, meu, era uma coisa de louco, assim, as plantas gigantescas, né? Algumas plantas, inclusive, num local que hoje eu nem entendo como essas plantas viviam, né? Acredito que lá tem a umidade muito alta já, normalmente por causa da praia, né? Porque também tem as montanhas ali perto. Mas mesmo assim, as plantas viviam em locais que você não acreditava, né? Eles tinham muitos platicérium também. Enfim, nem sei por que eu tô falando deles, né? Mas era um local excepcional, né? Lá no Rio de Janeiro, né? Era o orquidário Esdras, né? E era a dona Durvalina, lembrei o nome dela. Durvalina e Esdras. Saudosos, né? Hoje em dia os dois falecidos, a família não continuou, né? Um dos filhos dele ainda produz antúrios, né? Mas é antúrio andreano, né? Eles não tem mais as coisas que eles tinham antes, né? Tinham muitos platicérium, eram duas pessoas muito queridas no meio, né? E eles viajavam muito, né? Iam em exposições pela América Latina inteira e traziam essas coisas, né? Hoje o nosso episódio aqui foi dedicado, né, a algumas histórias, né? A pessoas que fizeram parte aí do mundo das plantas, né? E fazem até hoje algumas, né? E é isso, mostramos alguns híbridos, foi bem legal, obrigado aí pela visita. Valeu. Valeu, tamo junto, ainda não tá tudo pronto, espero que em breve vocês voltem aí para filmar novamente com a estufa pronta, né? Com as plantas aqui, porque hoje a gente não tá com bastante coisa aqui, mas estamos aí na luta para voltar. Show de bola, muito bom ver aqui a estrutura atualizada, ver as perspectivas que a gente tem aí de criações do Guilherme e obrigado pelas histórias contadas. Valeu!